Quem que é a Frances? A Francesca? Ela é uma escritora e crítica literária. Acredito que ela também é professora, porque ali no comecinho do filme, tem um cara lançando um livro e ele agradece muito a ela, então como se ela fosse a professora dele, né? É, então, ela manja muito, né, de escrita, de conhecimento literário e tudo mais. Mas ela é uma crítica muito sincera, né? Porque aí nesse momento que ela tá aí nesse coquetel de lançamento do livro do aluno dela, aparece um cara, um homem um pouco amargurado, que dá algumas indiretas para ela. Esse cara, ele não gostou da crítica que ela fez sobre o livro dele, ela deu uma crítica mais dura, ele não gostou. E aí ele foi lá para provocar ela e fez algumas insinuações sobre o marido dela, né, de que ele a estaria traindo. E eu fico pensando, a Frances, a gente percebe ao longo do filme que ela é uma mulher bem esperta. E, e aí eu fiquei me perguntando, será que ela realmente não sabia que ela estava sendo traída? Será que realmente foi uma surpresa? Será que ela estava contente com a vida que ela estava levando, né? Eu percebo, gente, eu não sei se foi intencional ou não, mas as relações que eu faço de feminino e masculino nesse filme, não sei se eles colocaram dessa maneira ou se é coisa da minha cabeça, enfim, mas esse cara que aparece para ela nesse tom mais amargurado, os homens que ela encontra no começo do filme, que é esse, depois a questão do marido dela, que não aparece, parece o advogado, mas esse homem amargurado, para mim, pode representar o masculino dentro dela, adormecido, ou revoltado, ou descontente com alguma coisa. Então, por isso que eu também me pergunto, será que realmente ela não sabia que estava sendo traída? Ou será que estava confortável, cômodo viver a vida que ela estava vivendo, né? Afinal, ela era uma mulher que prezava por estabilidade, ela queria ter uma família, e estando já com o marido dela, ela poderia garantir isso, né? A Frances, ela não estava escrevendo. Então, apesar dela ser escritora, ela não estava se dedicando à escrita. E aí, pergunta para ela, e o livro? Ela fala, vai sair e tal, ela vai desconversando, né? Mas por que que ela não estava escrevendo? O marido dela também era um escritor, e pelo que a gente vai entendendo a seguir, quando ela conversa com o advogado e tudo mais sobre o divórcio, ela sustentava o marido, então provavelmente ela não estava escrevendo porque ela estava focada em viver para o marido, viver para uma vida que não era real, né? Viver uma vida que não era, não estava fluindo naturalmente, ela estava interpretando. Não sei se vocês perceberam isso, se vocês também sentiram dessa maneira, né? Mas por que uma mulher tão boa não estava conseguindo escrever? Por que estava faltando essa inspiração para ela? E o último livro que a gente fez no Clube do Livro foi sobre inspiração, né? Foi o livro A Grande Magia da Elizabeth Gilbert, que é autora de Comer, Rezar, Amar. É, Então a Frances teve essa surpresa aí e ela se deparou com um relacionamento dela que havia terminado. Mais à frente do filme, ela usa uma frase que, querendo dizer que o marido dela fala para ela que ele nunca a amou. Forte isso, né? Então, a vida dela, nesse período de casada, tinha sido uma mentira, porque ele disse que ele nunca tinha a amado. E aí, nesse divórcio, não somente ela perde o casamento, mas ela perde o dinheiro também, porque ela havia ganhado de herança uma casa, com o dinheiro também da herança dela, ela reformou a casa, e acontece que a amante gostava muito da casa, e eles queriam ter a parte da casa, né? Então, para não dizer que ela saiu com uma mão na frente e outra atrás, se dividiu o valor da casa, né, com um casamento de partilha, e com a parte dela, né, eles indenizaram a parte da casa dela, ela falou, então eu vou viver minha vida. Imagina isso, gente, você perder a sua casa. E a casa dela, no caso, era de origem quê? Materna. E aí a gente vai vendo uma sequência, assim, de desconexão com o feminino, né?
A mulher que se sente fracassada porque o casamento não deu certo, ela não tem o lar, a origem dela, principalmente que vem da mãe, todo o esforço da mãe dela foi perdido porque ficou para outra pessoa, que nem sequer a respeitava, né? E aí, a Frances, ela vai para um apartamento meio até caricato, né? Porque nesse prédio que ela vai, sem vida, é o prédio dos divorciados, né? Então ali iam pessoas que terminavam o relacionamento, estavam muito tristes, isso segundo o corretor que entregou o apartamento para ela, né? Ele falou: olha, aqui a gente tem até um médico que faz receituário de antidepressivo. Então, assim, olha para onde que ela foi, né? Tudo uma representação dela indo para o submundo. Quando a gente fala da iniciação feminina, não tem como a gente passar por um renascimento, por um resgate, sem a gente pular a parte da iniciação, que a gente também já falou em outros livros que a gente estudou no Clube do Livro, né? A gente traz a representação do mito de Inanna, daquela deusa que é a rainha de tudo, e ela desce para o submundo para visitar a sua irmã no velório do consorte dela, e quando ela vai passando pelos portais, ela tem que deixar as vestes reais dela, ela tem que deixar de ser quem ela entra em profundo sofrimento, luto, para depois ela renascer novamente, né? Então, essa é uma representação da iniciação feminina. E no filme, a Frances passa por isso. E eu vejo muito como essa representação de quando ela vai para esse prédio muito triste. Então, imagina, você já está triste, melancólica. Quando a gente está triste, a gente pega uma playlist de música feliz, né? Eu faço isso, eu tenho uma playlist que chama Seja Feliz. Então, eu estou sentindo que eu estou ficando tristinha, eu boto essa música, né? A gente vai fazendo alguma coisa. Imagina você triste, num luto, né, desse término de casamento, da sua questão financeira complicadíssima. Você ir para um apartamento onde você ouve o seu vizinho do lado chorando, em sofrimento também. Todo mundo pálido, todo mundo sofrendo. Que triste, né? Que difícil se reerguer a partir daí. Mas talvez, se ela não tivesse ido para esse apartamento, ela não teria aceitado o convite da amiga dela, né? A amiga dela, as amigas chamam ela para jantar, é um casal de amigas, e, e a amiga tá grávida e fala assim: olha, a gente resolveu pegar as nossas passagens de econômica e trocar numa passagem de primeira classe para você ir para Toscana, para uma excursão romântica. Ela falou: nossa, não, o que que eu vou fazer nessa excursão, né? Eles falaram: não, fica tranquila, é todo mundo gay, ninguém vai dar em cima de você, porque ela falou: não, não tô pronta para me relacionar, para encontrar ninguém. Ela falou: não, vai e curte o passeio. E no primeiro momento, ela não aceitou, né? Ela falou: não, não tô com cabeça para isso. Só que quando ela volta pro apartamento, que é essa tragédia toda, ela fala: não dá mais, não dá mais para ficar aqui. E aí ela tem um lapso de coragem, né? E ela faz então essa escolha e ela vai para essa viagem. Quando ela vai nessa viagem, ela vê uma casa lá numa propaganda que está sendo vendida, uma casa muito antiga, e ela decide descer do ônibus e comprar aquela casa. Tudo bem aí, gente? Vocês estão acompanhando? Vamos ver se entrou mais alguém. Entrou a Dani, boa noite, Dani. Etienne, boa noite. É, tá. Então ela compra a casa. A casa, gente, está caindo uns pedaços, né? É um lugar maravilhoso. Meu Deus, que lugar é aquele? Eu preciso ir para aquele lugar. Mas Itália no geral, né? Mas é aquele lugar maravilhoso. Coincidentemente, também a Elizabeth, quando passa pelo divórcio, para onde que ela vai? Para a Itália primeiro, né? Só que a Elizabeth já tinha esse sonho. Ela já queria isso, ela já buscava isso. A Frances não. Ela não planejava, não pensava isso. E aí, de repente, ela, ela decide entrar nessa jornada. Do nada, né? Que não existe do nada. Ela fala: vou juntar essas economias, esse valor que eu fiquei e vou comprar essa casa.
sem conhecer a Toscana, sem conhecer ninguém, com muita coragem, ela falou: eu vou comprar essa casa. Esse momento foi bem inesperado para mim, não pensei que ela ia comprar a casa. Você já pensou, Aurora? Tanto que o corretor, em um momento, ele fala assim, quando ela fala, olha, é isso aqui que eu posso pagar. Aí o corretor fala assim, mas você nem viu o resto da casa. Ela só entrou na casa e decidiu que ela iria morar ali. Depois, mais no final, eu quero voltar e fazer um comentário sobre a senhorinha, que era a dona da casa, que vende a casa para ela. Mas, antes disso, eu quero falar do masculino. Gente, vocês podem ir comentando também, tá? Vocês percebem que durante boa parte do filme tem a presença masculina predominante? Ela é uma personagem feminina, que pelo menos ainda ali no começo ela tem é, homens ao redor dela. E era justamente o que ela estava evitando. Por quê? Qual que era a mágoa dela? Qual que era a decepção dela? Homens, né? Primeiro, ela encontra um cara que ela nunca viu na vida, falando sobre a vida pessoal dela, com ódio, né? Falando daquela maneira, des- desestruturando ela. Depois, ela tem contato com um advogado que faz o papel dele, ele não é rude nem nada, mas também só dá notícias ruins para ela em relação ao divórcio. Então, ela vem nessa sequência ali, ferindo esse masculino dentro dela, ferindo essa relação com o masculino externo, porque ela passa a desconfiar dos homens. E aí, como presente do universo, quando ela vai para essa casa, o que mais acontece é ela encontrar homens, mas é esses homens que irão simbolicamente ajudar nessa relação dela de reconexão com o masculino e com o feminino dela, né? Porque, gente, eu acho tão importante a gente ficar falando sobre isso, porque na internet está um boom de energia feminina, de energia masculina, né? E fica separando demais. Ai, a mulher só pode isso, 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 mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Esquecendo que a gente tem a energia masculina dentro da gente também, né? A gente tem que entender o princípio masculino, a gente tem que entender o princípio feminino, mas que ambos se combinam dentro de nós, né? Uma pessoa, uma mulher, ela inclusive pode ter uma energia mais masculina e não necessariamente de uma maneira negativa. Muitas vezes a mulher ela tá com uma energia mais masculina num sentido mais negativo. Ela só tá reativa, ela tá agressiva. Mas quando a gente sabe conversar com essa energia masculina dentro de nós, a gente consegue usar essa força como uma energia realizadora. Porque o princípio yin feminino, ele é passivo. E se a gente ficar só no passivo, só esperando que as coisas aconteçam, só esperando, ai, me dá, universo, me dá, Carol, me dá, Sam, que eu tô aqui pronta para receber, a gente não vai conquistar nada na vida. Então a gente precisa dos dois princípios, né? As energias devem coexistir, exatamente. Então, muito cuidado com esses vídeos que rolam por aí de. Mas eu nem discuto, eu nunca comento, eu sigo minha vida, assim, mas tá bem complicado, né? E fala do feminino ferido. Eu tô pegando um ranço desse termo de feminino ferido, curar o feminino. Calma lá, né? E quem que é o primeiro homem que a gente vai falar um pouquinho? É o corretor. Gente, ele é maravilhoso, né? Que pessoa gentil, que voz doce, né? Então, ela saindo daquele cenário de completa desconfiança do universo masculino, ela vai para esse lugar onde ela não conhece ninguém, ninguém, num país diferente que ela nem fala a língua, ela está aprendendo. E aí, esse corretor, ele faz um papel de segurança para ela, de proteção. Ele é prático, ele é resolutivo, ao mesmo tempo que ele é empático. A todo tempo ele é muito delicado em tratar com ela, sabendo que ela está passando por um divórcio, né? A cena que ela vê a cobra, né? Então ela começa a se virar, ela começa a reformar a casa, ela começa a cuidar da casa sozinha, primeiro, né? Ela vai tratando ali da casa, alguns ajustes.
E ele é a única pessoa que ela conhece. E que de cara ela já começou a confiar nele, né? E aí, quando aparece a cobra, ela chama ele para ajudar ela a encontrar a cobra, né? Ela se coloca num lugar vulnerável perante a um homem, onde ela está construindo uma confiança. E esse homem, ele é fiel, né? Ele é protetor, ele é prático e ele é fiel. São características do masculino. Então, alguns homens que falam assim: ah, não, mas é porque o homem tem essa natureza, então ele tem que comer um monte de mulher mesmo. Não, gente, a natureza do homem, da energia masculina, do princípio masculino, é da fidelidade, é de lutar por um ideal. Então, se eu tenho esse ideal, eu vou até o fim com ele. Então, seja uma amizade, seja um casamento. E esse homem, ele até em algum momento, eu não sinto como ele tentado por ela, apesar dela ser uma mulher muito bonita. Em um momento, em uma cena, ele fala assim: se você continuar tão triste assim, eu vou ter que fazer amor com você. Mas eu não quero trair minha mulher, eu nunca fiz isso. Quando ele fala assim, eu não vejo uma malícia nele, é, de, eu estou com muito desejo em você, um desejo carnal. Os italianos, eu não sei se é ai, gente, como chama a palavra? Não sei se é um estigma, mas o que a gente sabe dos italianos, que eu não conheço, é que eles são sensuais, né? E que eles têm uma relação com o sexo de muito carinho, de muito amor e de cuidado também, né? Então, ele talvez tenha falado aquilo no sentido mais de que talvez com isso eu possa te deixar mais feliz, mas ainda assim eu estaria ferindo um princípio, um valor meu, né? Então, de certa forma, ela pode até ter se sentido lisonjeada, mas ainda assim ela falou: Nossa, uau, interessante, né? E ele traz uma história que é muito incrível desse filme, né? Ele fala do trilho do trem para ligar Veneza e Viena, se eu não me engano, não me lembro. Antes do trem chegar, eles construíram a. Ei, gente, sei que estão sendo comigo, é o Mercúrio Mal Noturno, acho que eu estou esquecendo todas as palavras. Eles construíram o trilho do trem. Eles construíram um trilho do trem, sabendo que um dia um trem iria passar ali. Ou seja, o que que essa metáfora quer dizer? O que vocês acham que essa metáfora quer dizer? Como é que a gente pode usar isso para a nossa vida? Isso, Alpes e Viena. O que vocês acham? Paty, eu acho que é aquele famoso cuidar do nosso jardim, né? A gente se cuidar para gente, né? E não se cuidar pensando no outro ou esperando algo em troca daquilo, mas fazer pela gente, cuidar do nosso jardim para que o nosso jardim atraia borboletas, é aquela história, né? E não que a gente faça, que se cuide para agradar outra pessoa. É bem por aí, a gente estar bem conosco. Isso, perfeito, isso mesmo. Porque me lembrou a frase que vocês costumam falar: dá o passo que o universo vai e coloca no chão. Exatamente. Ela poderia entender, de repente, que eles poderiam construir esse trilho quando já tivesse tudo certo, combinado, ó, o trem vai fazer esse caminho. Não, eles fizeram construir já na certeza, na confiança de que iria chegar em algum momento, né? Então, isso de preparar o terreno, então foi ao mesmo tempo, Francis, fica tranquila, vai cuidando da sua vida, da sua casa, que o que tiver que vir para você, aquilo que você espera, vai chegar na hora certa. Então, quando tudo estiver pronto, vai chegar, e aí você não vai precisar correr atrás disso, já vai estar pronto para receber, né? Exatamente essa a ideia. E essa ideia vai se repetir depois em um outro momento.
que vai ser quando a Catherine falar para ela sobre a Joaninha. Não sei se vocês lembram, mas eu vou comentar também daqui a pouco. Ela percebe que sozinha, obviamente, ela não vai dar conta daquela casa, que era uma casa muito grande, tinha mais de 300 anos, ela precisa chamar pedreiros, né? E aí, quando começa a vir o grupo de pedreiros, ela vai selecionando, ela não tem conexão com nenhum deles, com o último ela se conecta, e pelo que eu entendi, ele é italiano, mas os demais não são, são poloneses, né? Então, era um italiano, mais três poloneses. E o que é interessante aqui? Eles não eram pedreiros. Então você percebe que ali eles vão passando por alguns apuros, né? Esse cara aqui, inclusive, ele era um professor de literatura que estava ali fazendo um bico, porque estava precisando e tudo mais. Então, eles também estavam recomeçando assim como ela, né? Eles também estavam construindo um novo caminho. Eles estavam se reconstruindo. E ela também. E aí ela falou: não, vou confiar nesses caras aqui, que eu nem sei falar a língua, mas eu fui com a cara. E aí eles vão me ajudar. Quando a Francis tem uma conversa antes, em algum momento com o corretor, não lembro se depois acho que depois até que os pedreiros começaram, porque é obra, né, gente? Aí eles vão descobrindo pepinos maiores do que eles imaginavam. E aí, em um momento, ela conversa com o corretor, ainda muito triste, deprimida, melancólica, sobre a vida dela, o que estava acontecendo. Ela fala: essa casa, eu acho que eu fiz uma loucura, porque essa casa é enorme. Então, eu queria nessa casa ver uma família, eu queria ter um casamento, eu queria ter pessoas para cozinhar, né, nessa casa. E ela era sozinha numa casa tão grande. E aí ele fala da história lá do trem, né, do trilho do trem. Só que quando eles abrem essa porta, parece que ela começa a se abrir também. Porque ela tem uma parede que separa, acho que a cozinha da sala, alguma coisa assim, e ela fala: eu não quero mais essa parede aqui, eu quero abrir espaço, né? Então ela decide: eu não quero mais isso, eu quero abrir espaço na minha vida. E aí eles vão lá, eles quebram e fazem esse buraco. Então, esse de novo, o masculino vem ajudando ela na ação de abrir espaço. Era aquilo que eu estava falando. Se de repente ela tem só o princípio feminino, talvez ela não conseguisse sair da melancolia, do sofrimento dela. Mas vem a proteção masculina, vem a, a ação masculina. E aqui, gente, eu tô falando também não só de vir um homem que possa nos ajudar, mas que a gente também saiba receber se isso acontecer, mas a energia masculina que está dentro de mim, que me ajuda a pegar uma marreta e falar: não, eu vou abrir essa parede e esse ano eu vou mudar essas coisas, eu vou começar a fazer isso, né? A energia masculina que entende que a gente tem que fazer, se arriscar muitas vezes, né? Colocar o pezinho ali e ver, confiar que o chão vai, depois que eu der o primeiro passo, né? Isso é energia masculina. Então, ali aos pouquinhos ela vai vivendo isso e começa uma relação de troca. É uma troca nesse universo feminino e masculino. Então, eles trocam serviço, o respeito, o afeto. Esse cara, principalmente, ele é bem frio com ela no início, aos pouquinhos eles vão se conectando, fazendo amizade, né? E aí, finalmente, o que que ela percebe? Que ela tem para quem cozinhar. E ela começa a fazer grandes almoços, né? Gente, que delícia! Aquela mesa enorme, com muita comida, muito saborosa. E aí a gente vê naquela cena, a gente imagina o amor fazendo aquelas comidas, né? O tesão mesmo de fazer aquelas comidas. Eu lembro um pouquinho aí também de Comer, Rezar, Amar. Quando ela vai para a Itália, ela vive o prazer, né, também de comer, de, de se aventurar nos sabores, né? Então vem essa conexão com o alimentar. E eu não sei se vocês, se alguma de vocês já passou por depressão, mas talvez até um momento de tristeza mais profunda. O que que acontece? A gente perde o quê? O paladar. A gente perde a vontade de comer, a gente perde o apetite. Quem passa por depressão perde o paladar mesmo. As comidas não são mais tão gostosas. Eu lembro que quando eu tive depressão e eu fui tomar o antidepressivo, acho que uns 10 dias depois que ele começou a fazer efeito,
o sabor da comida mudou. E eu falei para minha psiquiatra que o sabor das coisas estava diferente e que parece que estava tudo literalmente mais colorido. E ela explicou que biologicamente isso acontece mesmo, né? A gente fica deprimida, a gente não sente tanto o sabor dos alimentos. Os cinco sentidos, eles murcham. A gente não vê mais as cores tão intensas. A gente, literalmente, por isso que fala que tá tudo cinza, porque a gente vê mais apagadinho, né? Então, nesse momento, ela já começa a se restaurar. Volta ali o paladar, o prazer de ter para quem cozinhar. E aí vem Marcello. Marcello, muito belo, o italiano que ela conhece, né? E, e ela tem um caso com ele, muito breve, né? É bem passageiro, eles se encontram de uma forma muito romântica, eles é, se relacionam só uma vez. Não sei no livro, né, gente? Antes eu que ia falando do filme, mas talvez no livro ela conte algo mais. Mas depois disso eles não conseguiram mais se encontrar, né? A vida de cada um estava seguindo de uma maneira que eles não conseguiam se encontrar. Em um momento do filme, ele comenta, ela fica triste quando não dá certo, né? Porque ele já está até com outra pessoa, passam-se meses, eles não conseguiram se encontrar, ele já está com outra pessoa, ela fica muito triste, ele pede desculpa por magoá-la, e aí ele fala que o amor tem que ser algo que vai acontecendo naturalmente. Porque eles estavam se esforçando e nem assim eles estavam conseguindo, né? Então, não estava sendo natural o relacionamento deles, apesar de ter sido muito incrível o encontro dos dois, né? Então, essa breve conexão que ela teve com ele foi super importante também para a questão da mulher, né? Dela se sentir mulher de novo, dela se sentir sensual, dela se conectar com o corpo, se conectar com a energia sexual dela. Ela volta, é muito bonitinha, ela volta para e lá no quarto dela, ela fica obrigada, obrigada, ela fica agradecendo, meu Deus, obrigada, meu Deus, porque ela estava se sentindo viva, né? Ela estava se sentindo amada. E muitas vezes a gente vai se sentir amada, nem que seja por um breve momento, né? Não só por um homem ou por uma mulher, se você ama mulheres, mas por qualquer pessoa. Às vezes acontece alguma coisa, tá aqui uma criança que você nem conhece, te demonstra ali um momento de afeto com você, e você fala, "Oh, acho que eu sou bacana. Essa criança do nada gostou de mim, né? Então, esses momentinhos de afeto, esse olhar apaixonado que fazem a gente se sentir amada. E isso foi super importante para ela. Outra coisa também que me pega nesse cenário, nesse momento, dessa aventura romântica, é que ela se arriscou já sabendo que poderia não vê-lo de novo, né? Porque eles moravam em cidades distantes, enfim. Mas muitos também que se prega aí é que a mulher não deve se entregar a vários homens, não sei o quê. E eu acho que esse nem é o ponto da gente falar de quantos, né? Sim ou não. Mas o sexo enquanto sagrado, e o sexo é sagrado, mas muito do que vem do cristianismo como sagrado, vem como um sagrado somente para procriação. E a gente sabe que a função do sexo não é somente para procriação. A outra função dele é o prazer, né? E se a gente vai estudar por um lado mais espiritual, a Kundalini, a nossa energia vital, ela sobe pelo chakra básico, que é justamente o nosso períneo, né? E ela é energia sexual. Essa energia ela é ativada não só pelo sexo, por movimentos de dança, movimentos de quadril, meditação, né? Mas é uma energia que é a energia do princípio vital, né? Da vitalidade. Então, se uma mulher madura compreende que ela possa viver uma aventura amorosa saudável, isso não vai sujar o corpo dela e aquela energia vai ficar impregnada para sempre.
Gente, pode existir duas pessoas maravilhosas que se encontram no momento, vivem uma experiência maravilhosa e depois elas seguem o seu caminho também. Eu entendo o sagrado dessa forma, né? Não te entregar isso como uma energia barata, né? Porque muitas vezes, tanto as mulheres quanto os homens acabam buscando no sexo, projetando no sexo, uma realização de outros campos. Então, outras coisas que eu não tenho, eu tento aqui ter alguma satisfação. E aí ela vai buscando porque ela não se realiza. E ela vai buscando cada vez mais, né? O que não é nesse esse caso aqui, nesse sentido. Então, esse masculino também vem para mostrar que ela estava viva. E o outro masculino, eu não lembro como soletra o nome dele, eu acho que é Pave. Pave. Enfim. Esse jovem, o filme mostra que ele é bem jovenzinho, né? Quase um adolescente. Ele se apaixona por uma vizinha italiana da Frances, e é meio que um amor proibido, né? E ele vem também trazendo para ela uma visão de que o masculino também pode ser inocente, que o masculino também busca ainda o amor, né? Então, aquela ideia que ela tinha de que o amor morreu, de que os homens não são confiáveis, aqui ela tem uma ponta de esperança. Então, ela começa a observar uma história de amor surgindo ali daquele casal muito jovem, e ela fala: é, o amor existe, né? Ela vai percebendo isso. E agora a conexão com o feminino. Bonita essa foto, né, delas com as flores na cabeça. Aquelas estão no evento de lançar bandeiras, que o Pave vai lançar a bandeira com os italianos para provar para o pai da mocinha que ele é digno de se casar com ela, né? E essa aqui é a melhor amiga dela, que deu a passagem para ela ir para Itália. A pet. A pet representa a amizade verdadeira, incondicional. Nós precisamos de uma amiga. Nós precisamos de uma comunidade. Mulheres precisam estar com mulheres. E aí, não vamos cair também naquela de que eu preciso me conectar com mulheres que estão no ponto X. Pode se conectar com mulheres que estão buscando, assim como você, né? E é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? No caso. Então a gente está. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, você podia estar vendo novela, você podia estar, enfim, fazendo várias coisas, e você está aqui com várias mulheres que não se conhecem, né? Fisicamente, agora a gente já está se conhecendo bastante, porque a gente tem algo em comum, né? E as duas acreditavam no amor. A Pet também passa por uma decepção amorosa, né? Só que quando ela passa por essa decepção amorosa, a amiga dela já está um pouco mais pronta para abraçar ela nessa. Então, o quanto é importante a gente estar conectada, a gente, com o feminino, a gente se unir com outras mulheres, a gente ter o contato mais afetivo e também com as que a gente não conhece. É a gente se colocar no lugar, né? Não digo, amar todas as mulheres, mas ter empatia. Antes de julgar, por que ela pode ter feito isso? Por que ela pode ter feito essa escolha? Então, antes da gente julgar as mulheres, a gente tentar se colocar no lugar, a gente respeitar, né? Então, a Pet já vem trazendo essa ideia do feminino também. E o mais lindo é que a Pet, ela mostra justamente a instabilidade, né? Porque no momento ela tá bem, ela incentiva, e aí depois, como mulheres, o que ela passa? Ela passa pelo declínio, porque ela também termina um relacionamento, aí ela vai para a Itália grávida, solteira, sem apoio, né? E aí ela ganha apoio nos braços da Frances. E aí, o que ela traz depois? Ela dá à luz a um bebê. E é uma menina. E ter essa menina, para mim, também é muito simbólico desse é, renascimento, né? De um novo feminino ali, de um feminino mais estruturado, de um feminino mais maduro, né? Então, no final do filme, ela tem essa bebezinha, uma menina. Tem mais. E a dona da casa. Eu não achei a foto da dona da casa, gente. Eu não achei a foto da senhorinha.
Aliás, inclusive, foi bem difícil achar imagens, né, do filme. O filme é antigo, o filme tem 20 anos. Mas a senhorinha, ela é muito engraçadinha, né? E é assim, ela é uma anciã. E às vezes a gente não dá crédito, né, para a senhorinha. A gente pensa, gente, a senhorinha é doidinha. A senhorinha vai lá, coloca um valor na casa. Quando a Frances chega, tem um casal vendo a casa e está interessado na casa. Quando a senhorinha vê que a Frances e o casal estão interessados na casa, ela tem uma dorzinha no coração, porque ela ama aquela casa, né? Ela não tá querendo muito se apegar, e ela fala assim: tá barato, vamos aumentar o preço dessa casa. Ela aumenta o preço da casa, ela duplica o preço da casa, enfim, né? Aí, o que que acontece? Ela dispensa o casal vai embora, porque triplicou o valor da casa, eles não querem mais. E a Frances ainda é interessada, mesmo sem ter visto a casa inteira, né? E a casa naquele estado. Quando a Frances está indo embora, que ela não tem dinheiro para pagar a casa, uma pomba faz cocô na cabeça dela. E para os italianos isso é um sinal de sorte, né? Então essa anciã, essa velha, ela mostra justamente o arquétipo da anciã, que é a mulher sábia, a mulher que já viveu muito e é uma mulher que respeita a intuição e os sinais do divino, do universo, da vida, né? Então ela é muito esperta. Ela sabia que ela não queria vender aquela casa para qualquer um. Já que a casa tinha sido tão especial para a família dela, ela queria que a casa fosse para alguém especial também. E aí, quando tem esse sinal, ela vende a casa para Francis. E aí, esse símbolo da gente se conectar também com a nossa anciã, com a mulher sábia que existe dentro de nós. Independente se a gente tem 20 anos, 30, 40, 50, 60, existe essa mulher mais sábia dentro de nós. Só que a gente tem que estar, muitas vezes, em silêncio para conseguir ouvir o que que ela quer dizer, né? Ouvir o que que ela pode nos trazer, ouvir a nossa intuição, né? Se o barulho está muito alto, talvez a gente não consiga escutar, né? Maria, outro símbolo feminino, que é bem bonito, né, gente? Eu não sou católica, fui criada na igreja evangélica, então tive pouca conexão, pouco conhecimento sobre Maria enquanto uma santa, né? Como eu cresci numa igreja evangélica, conheci muito Maria como mãe de Jesus, mas não a representação dela como uma santa, como para a igreja católica. E aí nesse filme tem uma representação bem bonita dela, né? Quando ela chega na casa, na cama do quarto dela, tem essa Maria, né? Nessa cena ela está lustrando, né? Ela está limpando essa Maria. E ela não tem conexão também com o divino, com a espiritualidade, assim como a Elizabeth em Comer, Rezar, Amar. Quando ela vai falar com Deus, ela pede desculpa, porque ela não sabe falar com ele. Ela nunca tinha feito isso, né? E a Frances, numa das primeiras noites que tem a noite da tempestade, ela fica com muito medo, ela pede a proteção de Maria. E ali ela sente um colo, ela sente a proteção materna. Então, em Maria, a gente tem a representação do feminino enquanto mãe, aquela que nutre, aquela que cuida, né? Principalmente emocionalmente. Se os pedreiros estão construindo de uma parte mais externa, cuidando das ações para realizar, o feminino materno, ele vai cuidando das feridas internamente, né? Emocionalmente. Vai trabalhando com os traumas, entendendo por que que foi assim, que não precisa ser mais dessa maneira. É muito bonito isso, né? Ai, gente, Caterine Sou fã, sou fã dessa maravilhosa. Eu, na hora que eu estava fazendo os slides e procurando as imagens, apareceu um site que tinha um texto de análise sobre esse filme. E não gostei muito do que ela comentou sobre a Caterine. E aí, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês sentiram. Porque, gente, o que eu tô falando aqui, é tudo coisa da minha cabeça, do que eu percebo em relação ao filme. Vocês não precisam concordar. Inclusive, vocês podem falar sobre outras percepções e outros aspectos. Mas ela mencionava que a Catarina era uma mulher infantil, louca. Ela menciona que ela
é como se fosse uma louca. E eu penso o seguinte, eu penso que para o patriarcado não tem como a gente falar de feminino se a gente não mencionar o patriarcado, né? Quando a mulher é um pouco mais dona de si, quando a mulher ela tá mais conectada com o prazer e tá tudo bem com o seu corpo, muitas vezes ela pode ser chamada de louca, né? Muitas vezes ela pode ser chamada de louca. Então, eu vejo essa mulher como uma mulher muito conectada com uma energia venusiana de prazer. A primeira cena, quando a Frances vê ela, vocês lembram? Quando ela desce do ônibus na visitação ali, ela tá num centrinho, e a Catherine, ela tá com patinho, de verdade, e ela tá passando patinho no rosto. Porque o patinho é tão macio que ela quer sentir no rosto aquela maciez. Vênus, né? Esse contato dos cinco sentidos. Aurora. Quando a Frances viu ela no início e a admira, imaginei que fosse até escrever sobre ela, tipo musa inspiradora. Pois é, mas quem sabe, né? Frances, como escritora, poderia ter escrito depois livros sobre ela. E aí a Frances fica encantada com aquela mulher. Para alguns poderia parecer que doida, que ela tá passando patinho na cara, né? Mas era uma mulher que não estava com medo do julgamento. Então, se alguém fosse falar, ela ia falar, e daí? Eu estou vivendo plenamente, né? Essa cena do sorvete, ela toma o sorvete com tanta vontade, sem se preocupar com as calorias do sorvete, sem se preocupar se ela está se lambuzando, se alguém está olhando para ela, né? Ela é uma mulher sensual, uma mulher atrevida, que vive e se ela quer se relacionar com alguém, ela se relaciona, mas você percebe que ela fica bem sozinha. Não é que ela precisa se relacionar com homens. Ela tá bem sozinha. Ela tá tão bem. Se ela quer encontrar com outro homem e ter um momento ali de conexão, ela tem. A Bruna, ela é muito sentir. Total, total. Isso é Vênus, né? Esse sentir. A Carol, as mulheres livres normalmente são julgadas. Eu preciso rever esse filme, não lembrava de nada. Pois é, Carol. Nossa, e assiste depois a gente conversar sobre isso. Que você vai ver como que é interessante, né? É, e aí, nesse texto, a moça mencionava também o quanto a Catarina era doidinha, porque ela tem uma cena mais pro final que ela entra numa fonte, né? Ela bebe um pouco mais, ela entra numa fonte ali representando uma cena de um filme, e aí todo mundo fica olhando para ela, alguns admirados, alguns assustados, daí o corretor vai lá, tira ela da água com muito respeito. A Frances leva ela lá pro quarto e ela fala algumas coisas muito bonitas, até sobre inocência. E se a gente observar, quando vocês assistirem de novo esse filme, observem a Catarine tanto quanto essa mulher sensual, como também com uma inocência infantil, porque ela brinca, ela se permite brincar com a vida. Um outro filme muito interessante para a gente falar é aquele. Aí, ó. Tô sem o nome das coisas hoje. Um filme recente que a moça cai, o cara acorda ela, só que ela acorda com uma cabeça infantil, né? Eu não me lembro o nome do filme. Vivi minha própria jornada. Passei 3 meses e meio viajando pelo Nordeste sozinha, vivi tudo isso e sendo todos os personagens. Maravilhosa, maravilhosa, Carol. Mas eu penso muito isso, que a Frances, ela é todos esses personagens ao mesmo tempo, né? Essas mulheres e esses homens que estão passando por ela, pode ser também entendido como ela conversando com a própria consciência dela, né? Então, em alguns momentos a gente vê a Catarina tanto quanto uma mulher muito bem resolvida, como até às vezes uma criança inocente que precisa também de cuidado e de proteção, mas que ela não nega isso, né? Deixa eu ver se eu lembro a parte da Joaninha, aquela fala da Joaninha. Na cena que a Frances vai até a Catarine e ela está sendo pintada nua
com um cara que ela tá ficando e tal. A Frances tá chata, né? Porque ela tá melancólica. E a Catarina fala isso, ai, você é tão chata. Por que que ela fala isso? Porque você é tão fechada, você não se abre, você não se permite viver. E nesse momento, que é no meio do filme, a Frances ainda tá muito triste, né? Ainda tá muito melancólica. E a Frances, ela ainda tá querendo muitas coisas e ela tá reclamando que essas coisas não estão na vida dela. E aí a Caterine fala, você tá chata, né? E aí a Caterine fala, olha, quando eu era menina, eu gostava muito de joaninhas, algo assim, né? Eu gostava muito de joaninhas e eu vivia procurando elas e não achava. Quando eu ia dormir, eu acordava e as joaninhas estavam sobre mim. É uma outra metáfora muito semelhante à do trilho do trem. E aí o que que ela pega e fala, Francis, vai limpar sua casa, vai arrumar sua casa. Aí elas meio que brigam, assim, a Frances vai brava para limpar a casa, né? O que ela quis dizer com isso? Vai se ocupar de você, cuida da sua vida, né? Então, quando ela fala vai cuidar da sua casa, ela quis dizer também cuida de você, resolve as suas coisas, que quando você estiver ali, a Joaninha vai chegar, né? Foi o que ela quis dizer. Como é que vocês estão falando? Hum, boa noite, Bruna, sua parte. Isso, pobres criaturas, Etienne, maravilhoso. Hum, isso, ela fala do filme que o escritor ensinou nunca perder a inocência. É justamente isso, Dani. Guarde a sua inocência. Então, o Fefe, né? O Fefe, ela teve uma história importante com o Fefe, e aí ela usa essa frase nesse momento, né? Guarde a sua inocência. Então, mesmo que você seja uma mulher trabalhadora, realizadora, uma mulher sensual, ainda assim guarde a sua inocência. Quando a gente guarda a inocência, o que eu estou querendo dizer? Se você mantém a sua criança ativa, você está curiosa para o que está por vir, né? Você está aberta para descobrir coisas novas, para ver coisas novas, né? Então, guarde essa inocência. Tenho lido sobre Frida ultimamente. Legal, Bruna, a gente pode fazer um dia para comentar sobre ela. E a casa? A casa da Frances. Esse momento aqui é o momento quando eles terminam a reforma. E quando eles terminam a reforma, olha lá, aquilo que eu tinha falado. Uma sala que era separada da outra, ela mandou abrir isso aqui, ficou um espaço muito grande. Só que ainda é cimento, que acredito que ela optou, né, por deixar assim, meio cru. E a Bramassole essa casa simboliza toda a jornada dela de transformação, né? Quando ela tá mais pronta mesmo para viver a vida, que ela já viveu de tudo nesse filme, a casa dela também fica pronta. A casa que significa abraço ao sol. Então, a casa é uma metáfora, né? Porque a casa começa caindo aos pedaços, desmoronando, com a necessidade de abrir espaço, com essa abertura de abrir espaço. E aí, aos pouquinhos, ela vai reformando, mas ainda assim fica cicatrizes, né? Olha lá. Então, eu acho que aqui ela nem optou por, não, vamos pintar, vamos forçar isso aqui. Ela falou, vamos deixar algumas marcas nessa casa, algumas cicatrizes, assim como ela. Quando a gente se regenera de algum processo desafiador, ainda assim a gente tem as nossas cicatrizes, né? Lembra da Mulheres que Correm com os Lobos? O clã das cicatrizadas, né? Que a Clarissa comenta que as mulheres têm um manto, e nesse manto estão ali as nossas cicatrizes, tudo que a gente já viveu, né? De bom e de ruim, todas as nossas quedas. É importante a gente não apagar as cicatrizes, para a gente lembrar é, de todas essas etapas, de que a gente viveu, de que a gente está vivendo, né? De repente, ter muitas cicatrizes pode ser um sinal de que a gente está usando mais, né? Pensa numa criança arteira. Uma criança muito boazinha não tem nenhuma cicatriz, mas a criança arteira tem muita cicatriz. E aí, de repente, essa criança arteira, ela tem muito mais história para contar do que a criança que é muito boazinha.
que fica se privando, né? Não, não vou fazer isso, porque senão eu vou ter uma cicatriz. Ah, e a torneira seca, exatamente. Lembra que lá no começo tem uma torneira que ela abre e não sai nada na torneira, né? Era como ela estava seca, ela estava vazia de si mesma, porque tudo que ela estava fazendo antes em relação ao trabalho, ao marido, ela estava entregando para as outras pessoas, ela estava nutrindo as outras pessoas, então ela estava seca, ela não estava fértil, né? Cicatrizes são sinais que nos mostram que vivemos, exatamente. E aí, eu coloquei até essa cena aqui da torneira, né? E no começo, quando ela abre, não tem nada. E no final, ali no momento que tá acabando o filme, que já tem a bebezinha, que ela passa por tudo isso. Quando ela entra na casa, o que que acontece? A torneira simplesmente está jorrando, representando abundância, fertilidade, né? É uma libertação emocional, que era exatamente como ela estava naquele momento, né? De transbordar emocionalmente, de rejuvenescida, renovada, fértil, né? E a gente vê até pela transformação dela, né? Só que você olha e você fala, uau, que mulher fértil. Independente se ela tá na menopausa ou não, a gente tá falando, olha isso, que mulher fértil, né? Olha ela no começo do filme, olha ela no final, de laranja, suave, alegre, né? Essa cena aqui que eu amo também, quando ela vai encontrar o Marcello, né? Porque ela é usada, gente. Ela falou: não, eu quero, então eu vou atrás. E se não der certo, mais uma cicatriz para cuidar, né? E ela na garupa dessa motocicleta, passeando pela Itália, muito feliz e semelhante a uma criança mesmo, inocente, né? Então, uma mulher que sabe o que quer, ainda assim é uma mulher que pode ter muita inocência, muita esperança. Terra adubada. Isso mesmo. E esse senhor aqui, gente? Que parece nada e ao mesmo tempo é tudo. Para mim, ele também é uma representação dela. Esse senhor que parece em vários momentos durante o filme, ele vai até a frente da casa dela com uma florzinha e coloca ali, em frente a uma santinha. Talvez ele seja um viúvo, talvez ele tenha perdido alguém que ele amava, sempre com uma cara triste, né? E aí ela sorria para ele, assinava para ele ignorava, triste, seco, desnutrido, né, infértil. E aí, no final do filme, por algum motivo, ele sorri e acena para ela, né? O que que mudou? Será que ele que mudou? Será que a insistência dela em cumprimentar ele fez com que ele mudasse? O que mudou foi ela. Ela mudou, né? Então, para mim, quando ela vê esse cara e ele dá o sorriso, ele acena, na verdade, ela tá vendo uma representação dela, uma mulher que tá ali, é, se reconstruindo, né? Se reconectando. E aí, no final, como esse filme tem muitos clichês, os clichês que a gente ama, que eu amo um clichê bem feito também, ela encontra o amor, né? Ela tá deitada, aqui é a cena final, é a cena do casamento, né, gente? Casalzinho lá casou, e aí ela tá com essa tacinha ali, e ela senta numa cadeira para descansar, e muito feliz, porque ela chega nesse ponto e ela percebe que tudo aquilo que ela tinha manifestado, desejado, aconteceu. Ela queria um casamento naquela casa e teve um casamento naquela casa. Ela queria pessoas para alimentar e ela teve pessoas para alimentar nessa casa. O que mais? Ela queria uma família nessa casa e ela tinha a amiga dela morando com a bebê nessa casa. Então ali ela percebe, uau, tudo que eu desejava aconteceu, mas muitas vezes não é como a gente pensa que vai ser. Então, principalmente agora no começo do ano, né, que a gente fez aí nossas manifestações, nossos desejos, a gente também tem que estar aberta para receber, porque às vezes o universo sabe o que é melhor para a gente. Então, às vezes eu tô falando, ela falou que queria fazer comida para muita gente. Ela não especificou quem eram essas pessoas, né?
quero fazer comida para muita gente. E tinha muita gente sentada à mesa dela comendo, né? O universo deu o que ela precisava naquele momento, né? Enquanto ela foi fazendo o trilho, enquanto ela foi cuidando da casa dela mesma, os desejos dela foram se realizando de uma maneira talvez até melhor do que ela poderia esperar. Isso também, para mim, tem duas interpretações. Uma, que quando a gente pede, quando a gente manifesta, a gente tem que estar pronto, porque o universo, a espiritualidade, Deus entende o que é melhor para nós, né? Então, aquilo que eu peço, eu confio, acredito, pode vir, mas de uma maneira talvez um pouquinho diferente, porque o universo sabe que naquele momento aquilo é o melhor para mim. E uma outra coisa é a gente saber melhor como pedir, a gente ser mais um pouquinho específico, trabalhar um pouquinho de forma mais específica com aquilo que a gente pede, né? Quando a gente trabalha com magia e os elementais, a gente vai fazer um pedido para os elementais, a gente tem que ser muito objetiva. Quem são os elementais, né? É, os elementais para magia, então, além do fogo, do ar, da água e da terra, existem os seres elementais responsáveis por esses elementos da natureza, né? Então, as fadas, o elemento ar, os gnomos, a terra. Então, quando a gente vai pedir algo para esses elementais, a gente tem que ser muito específica. Então, o que que eu quero? Porque se você não é muito específica, ele pode trazer justamente isso. Falou, ah, Paty, você queria um casamento. Ah, você não falou que era você que queria casar, né? Então, a gente fez, trouxe um casamento. Então, gente, será que a gente está percebendo que as coisas que a gente está desejando estão se manifestando? A última vez que eu assisti, eu fiquei pensando nisso, falei, cara, será que muitas das coisas que eu pedi e eu achei que não aconteceram, aconteceram de uma forma um pouquinho diferente, eu não percebi? Porque isso pode muito bem acontecer. Poderia chegar nesse ponto do filme que ela não iria perceber. Ah, olha só um casamento aqui. Realmente, eu tinha pedido um casamento aqui. Pode ser que ela não teria percebido isso. Então, é a gente estar atenta a tudo que acontece ao nosso redor, às pessoas que estão ao nosso redor, né? Às vezes a gente pede pensando na gente, mas acontece para alguém. Você fala, uau, olha como ela tá feliz, que bom, né? Fluir com a vida e confiar no universo, a Carol falou. Exatamente isso. A gente tem que estar pronto para dar certo. Etienne, eu fiz um paralelo com a astrologia. Eu fiz um paralelo com a astrologia também e percebi que ela estava em uma jornada para manifestar seu sol. Sim, esse filme é bem uma jornada solar, né, Etienne? A gente percebe muito até pela aparência dela no início do filme. No início do filme tem uma cena que ela tá com um terno cinza, uma imagem mais escura, o cabelo preso. E olha ela aqui na representação solar dela, né? Toda vibrante. E nem é porque tá maquiada de vestido, mas a postura vibrante, né? A postura levantada, de peito aberto. E, e uma mulher que chega nesse final sabendo um pouco mais quem ela é, porque a jornada não acabou, né? Com certeza depois disso ela teve outros desafios, mas um pouco mais madura e ao mesmo tempo mais inocente como uma criança, né? Então, o que traz esse filme também pra gente, tá, vamos amadurecer, vamos trabalhar, vamos em busca dos nossos sonhos, se a gente precisar recomeçar, renovar, mas ao mesmo tempo fazer tudo isso com leveza, com uma leveza quase que infantil, né? Brincar, se permitir errar, ou seja, se permitir viver, né? Enfim, gente, esse é um filme que eu amo. Espero que vocês também gostem e amem esse filme, e percebam essa relação. Eu acho que é isso.